Gráfico de uma função do primeiro grau. Diz o seguinte, ó, o gráfico de uma função da forma f de x é igual a ax mais b, isso aqui, gente, ó, como a gente já viu, é o formato da função do primeiro grau, tá? Essa função aqui, ó, ela é sempre uma reta, tá, gente? Sempre será uma reta a representação gráfica de uma função do primeiro grau. Aí o exemplo 1 diz o seguinte: construa o gráfico das seguintes funções. Pessoal, se a reta é a representação gráfica de uma função do primeiro grau, você concorda comigo que, tendo as coordenadas de 2 pontos ali no plano cartesiano, basta traçar aí a reta que une esses 2 pontos? Beleza? Concorda? Então é o seguinte, gente. Para descobrir o gráfico de uma função do primeiro grau, basta descobrir 2 pontos, ou seja, 2 coordenadas ali no plano cartesiano e unir esses pontos através de uma reta. E como é que a gente faz isso? Olha para mim aqui, ó. Este item A, nós temos a função f de x igual a 2x menos 1. Olha só para lembrarmos, né? Aqui nós temos o nosso A da função do primeiro grau e este menos 1 aqui é o B da função do primeiro grau. Lembre que essa função, a gente pode escrevê-la assim, ó, y igual a 2 vezes o x menos 1, ok? Outra coisa, ó, para determinarmos os 2 pontos, no caso do plano cartesiano, onde a função do primeiro grau passa, a gente faz o seguinte, ó, atribui alguns valores para x e obtemos o y correspondente. Neste caso, vamos colocar 2 valores para x, por exemplo, 1 e menos 1, e descobrirmos o y correspondente. Olha só, quando x é igual a 1, quanto é que vale o y? Então, y é igual a 2 vezes o 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 2, com menos 1 o resultado é 1. Então, quando x vale 1, o y também vale 1. Agora, quando x vale menos 1, olha lá, y é igual a 2 que multiplica o menos 1, aí menos 1 do lado, o resultado dá quanto? 2 vezes o menos 1 dá menos 2. Menos 2 com esse menos 1, menos 3. Então, quando x é menos 1, o y é menos o 3. Então, aqui, pessoal, a gente tem as coordenadas de 2 pontos. Um ponto tem coordenadas 1 e 1, e o outro ponto tem coordenadas menos 1 e menos o 3. Beleza? Vamos encontrar no gráfico agora esses 2 pontos aqui, ó. Vamos colocar no plano cartesiano esses 2 pontos. O primeiro ponto, coordenada 1 e 1, ou seja, o x vale 1 e o y vale 1. Está aqui, ó. Está aqui o primeiro ponto. O outro ponto é x valendo menos 1 e o y valendo menos 3. Então, o x vale menos 1 e o y vale menos 3. Aqui, assim, a gente tem o ponto, no caso, referente às coordenadas menos 1 e menos 3. Olha só, temos aqui 2 pontos. Agora, a reta que une esses 2 pontos é a reta representativa da função do primeiro grau, ok? Mais ou menos aqui assim. Vamos descer um pouquinho e vamos a mais um exemplo aqui, ó. A função dada por y igual a menos o x mais o 2. Da mesma forma, pessoal, eu aconselho fazer uma tabelinha, para daí a gente colocar os valores de x e y, tá? Olha só, vamos colocar 2 valores para x aqui, ó, por exemplo, 0 e 1. Agora, substituindo aqui na função os valores de x, 0 e 1, vamos encontrar y correspondente. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, quando o x é igual a 0, nós vamos ter menos o 0 somado com o 2. Menos 0 somado com 2, vamos obter um y igual a 2. Ou seja, quando o x é 0, o y é 2. Agora, quando o x é 1, nós vamos ter y igual a menos o x, ou seja, menos o 1, somado com o 2. Menos 1 somado com 2, o resultado é 1. Ou seja, quando o x é igual a 1, o y é igual a 1 também. Então, aqui nós temos as 2 coordenadas, ó, 0 e 2 é um ponto, e 1 é o outro ponto. Colocando no plano cartesiano, olha só, 0 para o x e 2 para o y. 0 para o x e 2 para o y é um ponto que se encontra sobre o eixo y, ou seja, sobre o eixo das ordenadas, né?
Agora, o ponto com coordenadas 1 e 1 está aqui assim, ó. Ó, ficaram bem próximos um do outro aqui. Agora, vamos traçar uma reta que une esses dois pontos. Mais ou menos assim está a reta, tá? Essa aqui é a reta representativa da função y igual a menos o x mais 2. Pessoal, vamos fazer uma questão agora onde a representação gráfica ajuda muito na resolução do problema, beleza? Outra coisa, ó, na próxima aula a gente vai estudar o coeficiente angular e o coeficiente linear da função do primeiro grau. Esses dois coeficientes, eles ajudam muito na representação geométrica, ou seja, gráfica, da função do primeiro grau. Beleza? Mas antes disso, vamos fazer essa questão aqui, depois é a outra aula, tá? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer aqui, ó, mais ou menos até que assim tá bom. Olha o que diz esse exemplo número 2, que é uma questão bem clássica aí, que aparece em provas, vestibulares, Enem, por aí vai. Diz assim, ó, ao escolher um plano de saúde, uma pessoa se depara com duas situações. O plano A cobra R$200 de inscrição, ó, o plano A, tá? Ele cobra R$200 de inscrição e R$50 por consulta, tá? O plano B, por sua vez, aqui, ó, ele cobra 300 de inscrição e R$40 por consulta. Aí diz o seguinte, ó, determine. No item A diz assim, ó, a função correspondente a cada plano. Então é o seguinte, em relação ao plano A, a gente pode dizer o seguinte, que ele cobra R$200 de inscrição, tá? Esse valor aqui é um valor fixo, tá? E R$50 é por consulta. Então, assim, ó, a gente pode dizer que o plano A, a função representativa dele é assim, ó, é R$50 vezes o número de consultas, tá? Então, 50 vezes o x, somado com o valor fixo, que é o da inscrição, que é de R$200, ok? Agora, em relação ao plano B, vamos colocar aqui o plano B, ó. O plano B, a função representativa dele é a seguinte. Vamos colocar aqui g, para não confundir, né? A função f, então, representa o plano A e a função g representa o plano B. A função g, ou seja, do plano B, é a seguinte, é R$300 de inscrição, tá? Valor fixo, e R$40 por consulta. Então, é R$40 vezes o número de consultas, que é dado por x, mais o valor fixo de R$300. Aqui sim, ó, então nós temos, nesse momento, as duas funções correspondentes a cada plano. Vamos descer um pouquinho e fazer o item B agora. Olha só, diz assim, ó, em que situações o plano A é mais econômico, o plano B é mais econômico e também os dois planos se equivalem em relação ao preço. Para isso, pessoal, ó, eu vou representar esses dois planos no plano cartesiano para você ver como fica bem mais simples o entendimento de uma questão como essa. Então, está aqui o plano cartesiano e vamos construir o gráfico das duas funções, tá? Em relação ao plano A, olha só, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui a nossa tabelinha, tá? Os valores de x e y correspondentes, tá? Vamos pegar o valor de x para o plano A, valor 0 e valor 20. Bom, lá na função f, então, vamos substituir o x por 0 e por 20 e descobrirmos os y correspondentes. Olha só, x colocando 0. Colocando 0 aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, f de 0, o resultado, então, é 50 vezes o 0, somado com 200. Ora, 50 vezes 0, isso daqui é igual a 0. Então, f de 0, o resultado é 200. Então, quando x é igual a 0, o y é igual a 200. Agora, quando nós tivermos o x igual a 20, então, f de 20 será igual a 50 vezes o 20 somado com o 200. Isso vai dar 50 vezes 20 dá 1.000, 1.000 mais 200, 1.200. Ou seja, quando x é igual a 20, o y é igual a 1.200. Vamos então colocar esses dois pontos, ó. Quando x é igual a 0, o y é igual a 200. Mais ou menos aqui assim, ó. Nós temos então
o x igual a 0 e o y igual a 200. Então, um ponto está aqui. O outro ponto é x igual a 20 e y igual a 1.200. Vamos colocar, por exemplo, aqui assim, ó, o x valendo 20 e o y valendo 1.200. Isso mais ou menos, ó, vai dar aqui assim, ó. Pronto, mais ou menos temos ali o ponto. Então, nós temos aqui assim, ó, a reta que representa o plano A, ou seja, a nossa função f de x. Beleza? Agora, o plano B. O plano B, então, da mesma maneira, colocando aqui nossa tabelinha, valores de x e y correspondentes, temos o seguinte. Colocando x também 0 e 20, quanto é que a gente vai obter o valor do y ali no plano B, tá? Representado pela função g de x. Trocando x por 0, olha só, colocando um 0 aqui, esse 40 vezes o x vai sumir, vai ficar 0. Então, g de 0 vai ficar apenas 300. Então, nós temos aqui, ó, o valor 300. Agora, quando x é igual a 20, ó, na função g, substituindo x por 20, isso vai dar quanto? Isso vai dar 40 vezes o x, que é 20, somado com 300. Então, g de 20 será igual a 40 vezes 20 dá 800, 800 com mais 300, 1.100. Ou seja, quando x é igual a 20, o y é igual a 1.100. Vamos lá? Ó. Colocando os pontos, ó, x igual a 0 e y igual a 300, nós vamos ter mais ou menos, vamos colocar aqui o 300 e o x igual a 0, então está aqui um ponto. Agora o outro ponto. X valendo 20 e o y 1.100. Ó, o x valendo 20 já está aqui. Agora o y valendo 1.100. Vamos colocar aqui assim, ó, 1.100. E nós vamos ter, então, o outro ponto aqui assim, ó. Beleza? Então, esse gráfico, ó, é mais ou menos aqui assim, ó. Aqui está o nosso plano B. Beleza? Pessoal, acabamos de construir no mesmo sistema de coordenadas cartesianas o gráfico da função f e da função g, ou seja, do plano A e do plano B. Beleza? Agora é o seguinte, olha aquele ponto de intersecção dos dois gráficos ali, das duas retas. Aquele ponto ali, ó, representa o ponto em que os dois planos eles se equivalem. Repare comigo aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é o ponto de cruzamento dos dois gráficos. Olha só, concorda comigo que esse aqui, ó, é um valor x que está abaixo de 20 aqui, ó? Agora, qual é o valor y correspondente? Repare o seguinte, o y correspondente, então, tanto para o gráfico representando o plano A, quanto para o gráfico representando o plano B, o y correspondente, ou seja, o valor do plano, ele é o mesmo. Então, para esse x aqui, ó, nós temos, nessa situação, o plano A se equivalendo ao plano B. Como é que a gente faz para descobrir quanto é que vale o x aqui? Ó? Nós vamos ter que igualar, né? Nesse ponto aqui, ó, nós temos a função f de x sendo igual à função g de x. Então, o que a gente faz? Ó? A gente vai fazer f de x igual a g de x. Dessa forma, então, pessoal, a função f de x, que é dada por 50x mais 200, é igual à função g de x, que é dada por 40 vezes o x mais 300. Resolvendo isso daqui, ó, passando o 40x lá para o lado esquerdo, trocando o sinal, vai ficar 50x menos 40x. Isso aqui vai dar 10x. Agora, passando 200 lá para o lado direito, vai dar 300 menos 200. Isso aqui vai dar 100. Ou seja, x é igual, desce o 10 dividindo, 100 dividido por 10. O resultado é 10. Então, pessoal, x igual a 10 é o número de consultas, aqui assim, ó, esse x então valendo 10, é o número de consultas de tal forma que o plano A e o plano B eles se equivalem, ok? Pessoal, então assim, ó, para 10 consultas, tanto faz você se inscrever no plano A ou no plano B, eles se equivalem. Agora é o seguinte, imagine um número de consultas menor do que 10. Olha só. Menos que 10 consultas, vamos imaginar mais ou menos aqui assim. Ó. Nós vamos ter daí, traçando uma linha vertical aqui, ó, nós vamos encontrar aqui ó, o plano A, representado pela linha amarela,
E aqui assim, ó, o plano B representado pela linha laranja, tá? Repare o seguinte, ó, o valor do plano A, que está aqui assim, ó, ele acaba sendo menor do que do plano B que nós encontramos nesse valor. O plano A acaba sendo um valor menor do que R$300 e o plano B aqui acaba sendo um valor maior do que R$300. Então, nesse caso, abaixo de 10 consultas, a linha amarela está aqui assim, ó, então determina um valor menor. Então, o plano A ele é mais vantajoso se o valor de consultas, ou seja, se o número de consultas for menor do que 10. Então, para x menor do que 10, a gente tem o plano A como sendo um plano mais vantajoso. Agora, repare o seguinte, ó, se nós pensarmos num x aqui assim, um valor de consultas maior do que 10, note que o gráfico amarelo vai estar mais acima, tá, gente? Então, nós vamos ter o valor da consulta, o plano A, no caso, sendo menos vantajoso. Então, aqui, ó, vamos escrever, para um número de consultas maior do que 10, o plano B acaba sendo um plano mais vantajoso. Beleza, pessoal? Reparem que a construção desses dois gráficos ajudou muito na interpretação e principalmente na solução do problema. É um tipo de problema que costuma cair bastante em provas e principalmente no Enem, ok? Pessoal, clique ali em curtir, continue assistindo às aulas sem pular etapas, tá? Já que se você pular algumas etapas, lá na frente no seu estudo, essas etapas podem fazer falta.